Eu recebi aqui uma série de mensagens, de e-mails, de pedidos que eu voltasse a explicar a situação do governo Trump hoje no mundo e nos Estados Unidos. Então vamos lá. Vamos primeiro retomar o fio da meada do que eu vinha falando aqui. Quando o Trump fez na campanha as promessas de colocar tarifas extras nos produtos importados americanos de outros países para o interior dos Estados Unidos, colocar uma tarifa, eu disse a vocês aqui no canal que eu não achava que essa medida iria vingar, que eu achava que essa medida seria uma medida de negociação. Ele diz que vai pôr uma tarifa ou põe alguma tarifa e inicia uma negociação caso a caso, de modo a estabilizar algum setor que esteja realmente com grande defasagem na balança comercial americana e que fosse, vamos dizer assim, necessária. Bem, não é isso que nós estamos verificando. Eu quis apostar numa situação de bom senso, mas Trump insiste em ser o velho Trump, o Trump de sempre. Ele está taxando mesmo e num setor que eu acredito que ele ainda não conseguiu fazer o cálculo. Até porque, como ele está cercado de elementos de direita que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz em termos de economia, eu creio que ele não fez esses cálculos. Ele taxou Canadá, ele taxou México e agora ele taxou a China. Veja, o Canadá corresponde a mais de 50%, talvez até 60%, se não estou enganado, do fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Olha só o consumo americano. O maior produtor de petróleo do mundo, ainda assim, importa 60%. Você vê o consumo americano. Bem, tá certo que ele taxou bastante os produtos canadenses, mas no petróleo ele pôs uma taxação menor, mas colocou. Ainda que essa taxação seja menor, isso vai refletir nos preços das transações da vida americana. Vai elevar os preços. Em relação ao México, nem se fale, né? E em relação à China, então, nem se fale. Porque todo o consumo de manufaturados americanos tem o selinho que também tem aqui, Made in China. Para vocês terem uma ideia, as pessoas até fizeram uma gozação durante a campanha, né? Até o boné, aquele America Great Again, é Made in China. Ninguém vai abrir uma loja de fazer boné nos Estados Unidos porque o Trump prometeu baixar impostos. O tanto que ele pode baixar de impostos não compensa o tanto que você pode ganhar ficando onde está e trabalhando como transnacional, ou seja, comprando matéria-prima de um lugar, usando trabalhadores de outros lugares e colocando a sua contabilidade, a sua sede num paraíso fiscal. Se não houvesse paraíso fiscal, até você poderia então, né? Mas existe e não vão deixar de ser. Então o Trump parece não entender o funcionamento do capitalismo.
ele querer fazer os Estados Unidos serem de novo uma potência manufatureira, é alguma coisa que foge à compreensão de qualquer pessoa que estudou minimamente o capitalismo. No capitalismo, não tem volta. Quando o capital quer crescer e ele bate num ponto onde ele não cresce, ele vai para outro lugar ou outra atividade. E o capitalismo americano foi para o capitalismo financeiro e para os produtos, né, tipicamente não materiais. Por exemplo, né, as próprias linguagens e a montagem das linguagens dos algoritmos, para não dizer música e etc, 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 são imateriais. As grandes companhias estão calçadas nisso. Até porque para você vender o produto material, você precisa das grandes plataformas imateriais. Não só para mandar aquilo que é imaterial por download, mas para poder ter a logística e mandar aquilo que é material de modo rápido. Então eu não estou entendendo como é que você criar tarifas para os seus parceiros comerciais vai trazer benefício interno. Essa ideia de que vamos ficar ricos é uma ideia mercantilista, no sentido lá do século XVI, XVII, ou até antes, 14, 15, 16, 17, né? Onde os países achavam que a riqueza de um país era importar pouco e exportar bastante. Isso não faz sentido mais. Não é assim que funciona. Bem, associado a esta medida, esta eu não disse que não ia acontecer. Essa eu disse que ia acontecer. Mas eu não imaginava que fosse no grau de estupidez que está sendo. Em outras palavras, não há critério para você mandar trabalhador embora. Pegou a ilegalidade, manda embora. Sem fazer o cálculo de onde é que vai haver carência de mão de obra e como é que o americano, trabalhando no lugar de quem saiu, vai exigir salários que a economia americana não está acostumada a pagar. Até porque, né, se você tirar os ilegais, os sindicatos reaparecem para servir os legais. Cresce a folha de pagamento das empresas. Então veja, a empresa vai para os Estados Unidos porque baixou impostos, mas chega lá não tem mão de obra, a folha de pagamento cresce. Então, mesmo que a empresa fosse para os Estados Unidos, o ambiente de trabalho sem mão de obra é um ambiente de salários altos. Não compensa. Se o Trump tivesse fazendo um cálculo, tipo aqui, eu mando tal grupo embora porque realmente é marginal. Mas ele não está fazendo isso. Essa é a retórica dele. O problema é que ele está tomando todo mundo como marginal. Então, é uma medida burra. Então, essas duas medidas não vão levar os Estados Unidos a uma situação econômica interna boa. As pessoas se esqueceram disso porque a Covid, ela atropelou o governo. Aliás, aconteceu isso aqui. Muita gente acha que o governo Bolsonaro ia indo bem, a Covid que atrapalhou. Não, não. O governo Bolsonaro ia indo mal e foi pior por conta da Covid. E o Trump é a mesma coisa, ele ia indo mal. Se não tivesse a Covid, ele iria colher frutos ruins e colheu frutos piores. Mas a Covid dá a impressão para certas pessoas de que ela atrapalhou um governo que iria funcionar. Não ia, não estava funcionando. Já estava fazendo o estrago que agora continua fazendo e vai fazer. Por outro lado, tem uma brincadeira besta, né? Que é a seguinte:
De fato, o DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, por mais que ela esteja mentindo em relação a não ter investido muito, ainda assim ela não investiu muito. Não tem comparação o investimento da DeepSeek com as Big Techs. No entanto, para trabalhar com inteligência artificial de modo integrado com outros mecanismos, é necessário sim investimento. A China sabe disso. Ela sabe que esse DeepSeek é apenas uma jogada, mas ela não pode funcionar neste ritmo para tudo. E as Big Techs vão fazer investimento, só que da maneira como o Trump está trabalhando, os investimentos que elas vão fazer junto com o Estado na infraestrutura americana pode dar com os burros na água. Por qual razão? Porque no meio dessa história toda tem mais uma cláusula do Trump que emperra tudo, que é querer voltar os Estados Unidos a ser um país que se baseia no petróleo. Ele quer prospecção de petróleo e quer trabalhar com energia de combustíveis fósseis. O problema não é que ela é finita. Essa não é a questão. O problema é que ela alimenta um tipo de maquinaria que não responde à situação da maquinaria atual, que é a inteligência artificial. Só para dar um exemplo para vocês. Um motor a gasolina, um motor de combustível fóssil qualquer, ele tem um tempo de resposta, ele tem um tempo de aceleração, ele tem um tempo de desaceleração. Agora, quando ele passa a ser um motor que não é mais dirigido pelo homem, quando ele passa a ser um motor que obedece um sistema computacional via satélite, quando ele passa a ser regrado pela inteligência artificial, essa inteligência artificial tem que se ligar a ele e ligar os motores dele através de algo que tenha uma velocidade compatível com ela, inteligência artificial. E o motor a gasolina não é compatível com ela. O que é compatível com ela é ela própria, ou seja, a energia elétrica. Então os carros têm que ser elétricos. Senão, simplesmente, as coisas não vão funcionar. E o mundo está caminhando para isso. Inteligência artificial, carros e máquinas que não usam mais o humano, movidos à energia elétrica e, portanto, um investimento não no petróleo, mas em outras matrizes energéticas. Este ecossistema, o Trump está quebrando ao trazer o petróleo no meio dele. Portanto, os investimentos das Big Techs vai começar a causar problemas internos em relação ao ecossistema que você tem que montar para as outras coisas que você quer vender. E carro é apenas uma delas. Imagina só a maquinaria toda. Inclusive, a maquinaria do exército, sendo que as Forças Armadas Americanas são o maior exército do mundo, que precisa renovar toda a sua maquinaria. Toda ela tem que passar a ser computacional, via inteligência artificial. Portanto, toda ela tem que ser renovada. Então não dá para você entender por que ele vai fazer prospecção de petróleo, reviver a velha indústria, se os Estados Unidos não podem mais arcar com isso. Então Trump está dirigindo um carro potente, veloz, chamado Estados Unidos, mas ele não está olhando, ele está olhando pelo retrovisor. Ele quer America Great Again, e este again é que é o problema, porque este again para ele é o passado.
É América grande novamente, mais uma vez. Mas esse mais uma vez é um mais uma vez igual ao passado e não pode ser no capitalismo. Não tem como. Então, tudo indica que o Trump vai criar muito mais embaraço para ele mesmo do que ele imagina. E não tendo a Covid, vai ficar provado que a direita não sabe administrar os Estados Unidos. Agora eu disse, não tendo a Covid, né? Mas do jeito que ele vai fazendo, do jeito que ele está fazendo, ele pode atropelar novamente o mundo com mais uma sindemia. Por quê? Porque ele retirou o dinheiro que os americanos empregam em todas as organizações do mundo, inclusive aquelas relativas à saúde e à pesquisa em saúde e à prevenção de pandemias. Então, algumas sindemias e pandemias que no governo Obama já haviam sido detectadas que poderiam ocorrer, com esta retirada do dinheiro americano, vai ocorrer em algum ou outro lugar e pode atingir o mundo novamente. Se não precisasse, se tudo isso já bastasse para criar um caos, ainda tem o fator da matriz energética que ele, voltando ao petróleo, volta a poluir. Voltando a poluir, ele desencadeia uma série de processos na atmosfera que faz com que a gente caminhe mais veloz para o descontrole das plantações. Portanto, um aumento de inflação por safras mal feitas, safras mal distribuídas, safras que são tiradas e não tem para que vender, ou safras que se perdem, porque isto depende de um clima relativamente estável. O Brasil sabe disso, ou diz que sabe, mas na prática até hoje, né, não fomentamos o pequeno produtor, não cuidamos do crédito para ele e nem da reforma agrária. Só para fazer um parênteses aqui. Então é basicamente isso que está se desenhando. Soma a tudo isso o componente de maldade do próprio Trump, o componente psicanalítico do próprio Trump. E você tem aí, né, um caldo de cultura suficiente para uma turbulência completamente desnecessária. A sorte, se é que pode dizer nesse quadro que há sorte, é que desta vez são 4 anos. Ele não pode se reeleger. Mas, infelizmente, gente, pega o governo Lula no meio, justamente no momento em que o governo Lula queria baixar juros, e talvez não vá poder. Porque com inflação americana, a tendência é o governo não fazendo nada, deixe para o Banco Central fazer. E o Banco Central só tem um jeito de fazer baixar a inflação, ele só tem um mecanismo, que é a moeda. Portanto, ele vai elevar os juros. Elevando os juros, ele eleva os juros do mundo todo para compensar. Dado que, né, dívida não é para todo mundo igual. Uma coisa é os Estados Unidos ter dívida, outra coisa é o Brasil. Estados Unidos tem dívida, todo mundo quer comprar os títulos de tesouro mesmo assim. O Brasil tendo dívida, nem sempre as pessoas querem comprar o título do tesouro. Elas vão para o tesouro americano, mesmo o americano devendo mais. Por quê? Porque o risco de inadimplência americana é sempre menor do que o brasileiro. Então você pode ter uma alta de juros aqui, o que inviabiliza o desenvolvimento.
Mas os economistas daqui não vão ver isso. Eles vão culpar o governo Lula e dizer que o governo Lula está gastando muito. Porque as manchetes estão indicando isso. E quando você lê sai das manchetes e vai ler as notícias, você vai ver que o governo Lula não gastou. Ele foi exatamente correspondente ao que o Haddad queria. O ano de 2024 não há déficit. O déficit que existe é anterior. A manchete fala que tem déficit, quando você lê a notícia você vê que não houve déficit. O desemprego, vão falar que, não, a taxa de desemprego, né, precisa ter mais desemprego, porque com muito emprego há gasto e há inflação. Não é verdade, a taxa de desemprego já aumentou um pouco, já aumentou um pouquinho, e no entanto não é ela que resolve. Porque se fosse assim, né, o raciocínio da direita estaria certo, e não tá, porque o que a direita fala não tem sentido. O mecanismo pelo qual eles querem combater a inflação é simplesmente desempregando as pessoas. Então, tira o emprego das pessoas que elas não gastam e você não tem inflação. Ótimo. Então que tal matá-las todas e você não tem inflação mesmo? Eles só sabem falar isso. Bem, gente, acho que é este mais ou menos o quadro que a gente pode deixar amarrado, né? Não como um prognóstico, porque obviamente essas coisas podem mudar dependendo das medidas desse governo que a gente está analisando. Mas na toada que vai, o que eu falei tem sentido. É isso. Daqui a pouco a gente volta.